vídeo aí dando um like, curtindo o meu vídeo. Se você tá aqui, porque você já me conhece, então você gosta das minhas dicas. Se é a sua primeira vez, eu posso garantir que você vai gostar, que vai te ajudar no teu estudo de espanhol. Então dá um joinha aí. Se você ainda não segue o canal, me segue. Se você não me segue nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o endereço delas. Então é só você ir lá e começar a me seguir. No Instagram, qual a vantagem? Você tem dicas diárias. Eu gravo muitos stories aqui no Chile com dicas de espanhol em geral, com dicas do espanhol chileno e dicas de português também, tá? Não esqueçam que eu sou professora de português. Interesse por aulas via Skype, também está meu endereço aqui embaixo, é só me contactar. Agora que você já fez a sua parte, eu vou fazer a minha. Bora estudar espanhol! Hoje eu vou explicar para vocês como conjugamos os verbos no pretérito perfeito. Já fiz um vídeo sobre o pretérito imperfeito, tava devendo esse para vocês. Quando a gente aprende o tempo verbal numa língua latina, a gente sempre separa em duas partes, verbos regulares e verbos irregulares. Não podia ser diferente agora. Vamos começar pelos verbos regulares. Verbos que terminam em ar. Como ficaria a conjugação? Trabajar. Yo trabajé, tú trabajaste, él, ella, usted trabajó. Nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis, ellos, ellas, ustedes trabajaron. Cuidado com essa pronúncia do plural, você brasileiro. Aron, Aron. Porque o brasileiro tem uma tendência a meter um U em tudo e a nasalar muito som. E dizer Aron, Aron. Não tem U. Aron, Aron. Primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular sempre leva um acento. Trabajé com acento. Trabajó com acento. E claro, qualquer outro verbo com a terminação ar. Vamos para alguns exemplos em algumas frases. Aqui a colinha no caderno. Yo trabajé mucho la semana pasada. Palavrinha que sempre vai aparecer no pretérito. Passado, passada. Com um S só, tá? Cuidado, não existem dois S em espanhol, somente um. Aproveitando uma observação nessa frase, la semana passada. Cuidado brasileiro, eu não digo em la semana passada, porque em la literalmente seria na. Em português nós dizemos na semana passada, no mês passado, no fim de semana. Em espanhol eu não uso a preposição, eu só uso o artigo. Então é trabajé la semana passada, trabajé el fin de semana passado, trabajé el mês passado. Isso é um erro que eu tenho que corrigir o tempo inteiro quando estou dando aula para os meus alunos. É um vício difícil de tirar. Outra frase. Mis alumnos me enviaron muchos mensajes anoche. Enviaron. Vejam aí a terceira pessoa do plural. Enviaron. Anoche, uma palavrinha também usada no pretérito. Anoche se escreve tudo junto e significa noite passada. Então cuidado, anoche não é como em português a noite, se referindo a uma noite qualquer. Não, anoche, tudo junto, noite passada. Aproveitando aí para revisar uma coisinha, né? Veja que eu falei muitos mensajes. Lembre que palavras em espanhol que terminam com arre são masculinas, em português são femininas. Muitos mensajes, masculino. Muitas mensagens, feminino, em português. Mais uma frase. Quando empezaste a estudar espanhol? Com o verbo empezar, usando a pessoa tu. Haste. Quando empezaste? Depois de alguns exemplos com verbos que terminam em ar, vamos aos verbos que terminam em er. Verbo comer. Yo comí, tu comiste, él, ella, usted comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos, ellas, ustedes comieron. Os verbos que terminam em ar são muito mais fáceis de serem conjugados para os brasileiros. Os verbos que terminam em er e ir, como vocês vão ver em seguida, são mais complicados por causa desse encontro vocálico que não existe em português, que é yo, yeron. É muito difícil. É simples agora que você está escutando e que você está aprendendo. Mas no momento de falar é um trava-língua. Então, terceira pessoa do singular é yo, yo, yo. Não é eu. O brasileiro tem a tendência a dizer eu, é yo. Esse o é marcado, yo. E no plural é yeron. Tem o ye, yeron, yeron. Além do on, para não anasalar e não meter um u, ainda tem o ye, yeron.
Sempre digo para os meus alunos que fiquem repetindo muito isso. Pega o espelhinho, fica ali na frente e fica repetindo que nem um louco. Exemplos com frases. Comimos mucha comida chatarra el fin de semana. Veja o verbo comer, comimos. Outra coisa que confunde muito, porque em português é muito parecido o verbo que termina em E, mas a gente mantém o E em português. Como é que a gente diz? Nós comemos, nós bebemos. Em espanhol é com I, comimos, bebimos. Então essa é uma falha constante do brasileiro ao usar verbos com E no passado. Cuidado. Outra frase. Que aprenderam na classe de ayer? Que aprenderam? E mais uma palavrinha de passado. Ayer. O que o brasileiro faz? Ayer, com o E aberto. Não tem que pronunciar a vogal E aberta nessa palavra. É ayer, ayer. Além do E fechado, o Rzinho do final você tem que dar uma enroladinha na língua, né? Então, as pessoas do interior de São Paulo, os cariocas, cuidado, porque é um tal de ayer ou ayer. Não é inglês para dizer ayer, é ayer, ayer, fechado e o Rzinho enrolado, ayer. Verbos com terminação ir. O verbo vivir. Eu vivi, tu viviste, él, ella, usted vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Vejam que verbos que terminam em ir sofrem a mesma modificação dos verbos com er. Então é yo e é vieron. A única pessoa que muda se a gente compara com os verbos que terminam em er é a primeira pessoa, que é com i, vivi. Vamos ver os exemplos com as frases? Ele vivió muchos años en Brasil. Ele vivió, yo, muchos años en Brasil. Outra frase. Ellos vivieron 2 años en Chile. Vivieron. Coloquei o mesmo verbo aí de propósito na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Vivió, vivieron. Outra frase. Isabel Allende escribió un libro el año pasado. Escreveu. E olha de novo o tal do el año passado e não en el año passado. Esqueçam o en el quando usamos esses tempos aí. El año passado, la semana passada, el mês passado, el fim de semana. E também quando a gente se refere a dias, lembre que é el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Não dizemos en el como dizemos em português, na segunda, no sábado, somente o artigo. Cuidado! Outro lembrete, aqui no Chile não usamos a pessoa vosotros. No vídeo que eu gravei sobre o pretérito imperfeito, eu conjuguei os verbos sem vosotros e teve muita gente que reclamou, que assistiu e reclamou. Embora eu tenha feito a observação de que eu estava focando no espanhol falado no Chile. Mas daqui pra frente nos vídeos eu vou me referir a vosotros sim. Só vou comentar sempre que no Chile não usamos. Então é isso, gente. Essa foi a explicação da conjugação dos verbos no pretérito perfeito. Com alguns exemplos. Verbos regulares. A gente sempre começa pela parte mais fácil, né? Mais fácil porque tem uma regrinha, porque eu mantenho a raiz e só mudo a terminação do verbo. Mas cuidado, brasileiro, esses verbos regulares são muito mais difíceis de pronunciar do que os verbos irregulares, como vocês vão ver mais adiante. Por quê? Por causa desses ditongos que existem nos verbos. Yo, ieron. Então, bora praticar essa pronúncia. E cuidado, repita os verbos para que você possa ouvir sua própria voz e que você possa detectar em que momento você falha. E pode ter certeza, a falha está nesses momentos que eu mencionei para vocês. Minha experiência já antecipa os problemas que vocês podem vir a ter.